Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para a gente, nesse nosso último capítulo do Evangelho, chegou a hora da gente fechar esse ciclo, essa leitura do Evangelho de Marcos. Diferente da semana passada, a semana passada eu estava de preto, representando realmente um capítulo muito triste do livro de Marcos, que é a tortura e a crucificação de Jesus. E diferente, hoje estou de amarelo, representando aqui o sol da esperança, né? O sol que traz luz e que dissipa todas as trevas, porque nesse capítulo nós vamos falar da ressurreição, né? Então vamos lá. O capítulo 16 começa justamente falando aqui de toda a parte da ressurreição de Jesus. Convido a que vocês leiam esse capítulo. Nós não vamos ler ele todo, assim como a gente tem feito nos outros vídeos. Vamos só esboçar alguns comentários pertinentes. É interessante porque a ressurreição de Jesus traz aquilo que havia se perdido com a sua morte, que é a esperança, né? A importância da esperança na nossa vida. A importância que mesmo quando a gente acha que tudo se acabou, que não tem mais jeito, que as coisas são sempre assim, foram sempre assim e serão sempre assim, traz a esperança que podemos mudar. E eu gosto muito, além de falando de esperança, eu gosto muito também do verbo esperançar, né? Nós temos a esperança, ela muitas das vezes se torna algo passivo, né? Você esperar, você ter certeza de que algo vai acontecer, você crer que algo vai acontecer, mas você espera algo aparecer. Diferente do esperançar. O esperançar além de você acreditar que algo possa acontecer, você faz por onde esse algo aconteça. Você se torna um sujeito ativo nessa relação com a vida, né? Onde você corre atrás e faz por onde que algo aconteça. Você não só espera passivamente, você vai esperançar, você esperar ativamente, você correr atrás para que aquilo que você acredita aconteça. Você se torna um sujeito ativo, né? Então, obviamente, Jesus sempre esperançou, né? Jesus sempre correu e lutou pelos ideais que ele acreditava e que ele nos convida a acreditar nesses ideais também, e nos convida a esperançar, a lutarmos por esses ideais, né? Ideais esses que a gente viu aqui em todos os capítulos que a gente leu, tá? Bom, e também nos faz refletir que Deus não é um Deus de morte. Deus é um Deus de vida, é um Deus que se compraz na vida e se compraz na felicidade do ser humano, né? Deus não é um Deus que se compraz na tristeza, na privação, mas Ele se alegra quando nós nos alegramos. Ele fica feliz quando nós estamos felizes. E ele nos chama a buscar essa felicidade, né? Então, e nos convida a entender que nós seremos realmente felizes quando as pessoas que estão à nossa volta também estão felizes. Essa é a plena felicidade em que Jesus nos convida a lutar, né? Então, e nós temos também uma esperança deixada por Jesus para uma continuação da propagação da sua mensagem. E qual é a mensagem de Jesus? Quais são as boas novas de Jesus? As boas novas é que o pecado foi vencido, em que todos somos livres, que nós não temos mais culpa, não podemos ter mais medo, que Ele nos salvou
e que agora ele nos chama para promover também o reino dele aqui na terra, que a gente possa ser agente do seu reino, agente desse reino que traz luz, que traz esperança, que traz justiça, que traz igualdade, né? Então as boas novas de Jesus são essas. O Evangelho de Jesus se resume a isso. Você não é mais escravo, você não é mais escravo de religião, você não é mais escravo de um sistema político, você não é mais escravo de você mesmo, você não é mais escravo do pecado, porque ele te libertou. Essa é a boa nova. A salvação chegou até você. Então, de hoje em diante, lute pelo reino que ele propôs, né? Erga essa bandeira do reino que ele iniciou lá atrás, que ele fundou e que ele nos convida como seus seguidores a lutarmos também por esse reino. E ele faz isso até, essa revolução de Jesus se manifesta até no seu primeiro ato após ressuscitado, que é quando ele aparece para as mulheres, né? Então, olha só que interessante. Nós vimos todos os preconceitos que essa sociedade judaica, machista, tinha contra as mulheres. E Jesus, ele não se revela a um fariseu, a um doutor da lei, a um religioso do templo. E ele nem se revela primeiramente a um homem, mas ele se revela a mulheres. Olha só que interessante. Mais um ato de revolução de Jesus mesmo pós ressuscitar, para realmente reafirmar o papel das mulheres na sociedade. Que o papel das mulheres na sociedade tem que ser o mesmo papel do homem. A mulher pode fazer o que ela quiser, sem limitações machistas nenhuma, né? Bom, e esse vídeo vai ser realmente mais curto do que o outro, mas gostaria de trazer a curiosidade aqui do vídeo, para a gente fechar, que é do capítulo 15 em diante. Esse capítulo não consta nos manuscritos originais, tá, do Evangelho de Marcos, e ele foi um apêndice acrescentado, e foi acrescentado justamente depois em que o Império Romano, lá no segundo século, segundo, terceiro século, em que eles oficializaram o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império, tá? Aí só lá, para os anos 200, 300, foram acrescentado aí o capítulo 15 em diante, que diz ide e pregai o evangelho para toda criatura. Então isso não saiu necessariamente da boca de Jesus, tá? Eu vejo mais como um acréscimo do Império mesmo, para que agora que se tornou a religião oficial, para que as pessoas então se ajuntem, né? Se ajuntem e formem organizações em cima do cristianismo, tá? Então, leiam com atenção também essa parte e vamos discernir da melhor forma possível, porque o Evangelho não é nada, não pode ser impositivo, tá? O Evangelho não é uma conversa sobre imposição, mas é uma conversa sobre amor, que é diferente de imposição. O Evangelho não é uma conversa sobre poder, né? É uma conversa sobre amor. Então reflitam sobre isso. Espero aí que vocês tenham participado e um abraço a todos. Até mais.